Olá pessoal, estou aqui novamente para continuar nossa aula de concordância nominal. Paramos exatamente aqui nos casos especiais de variação. São palavras que variam, que concordam de forma um pouquinho diferente, por isso que são chamados de casos especiais. Então, vamos lá. Existem alguns casos, como por exemplo a palavra bastante, ela se assemelha a muito. Muito e bastante são palavras parecidas e podem funcionar como advérbio que ficam obrigatoriamente no singular, ou seja, elas são invariáveis, elas não variam em nome e nem em número. Podem ser também pronome definido, vai concordar com o nome e são variáveis. Então, quando concordar, quando bastante e quando muito concordar com o nome, ele vai ser pronome indefinido. Quando não concordar, vai ser apenas advérbio, certo? Então, existe um macete. Quando você vê em alguma oração a palavra bastante ou a palavra muito, você substitui ela por 300. Se fizer sentido, é variável e é pronome. Se não fizer sentido, então provavelmente é advérbio. Então vamos ver. Eles fizeram 300 exercícios e isso os deixou 300 preparados. Tá vendo? Na primeira fez sentido. Então, eles fizeram muitos exercícios e isso os deixou 300 preparados. Já não fez sentido na segunda parte. Não faz sentido 300 preparados. A primeira parte da frase faz sentido. Tem um pronome ali que está concordando com o sujeito, né? Então pode ser bastantes ou muito. Fizeram bastantes exercícios ou muitos exercícios. A segunda parte não faz sentido, porque ali há um advérbio que é invariável. Bastante ou muito. Então ele não vai variar, então não faz sentido. Então eles fizeram muitos exercícios e isso os deixou muito preparados. Eles fizeram bastantes exercícios e isso os deixou bastante preparados. Ele pode ser cobrado na prova em três formas, esse conteúdo. Pode ser a colocação, que é o que tem que seguir a colocação pronominal, que tem que seguir o padrão culto da língua, tá? E tudo que não é culto, tudo que não segue o padrão culto da língua estará errado. Pode seguir a classe gramatical dos termos utilizados, pode ser uma pergunta desse tipo, ou a função sintática dos termos. Lembrando que função sintática e classe gramatical é quase a mesma coisa, tá? A diferença é que a classe gramatical é mais aprofundada. A função sintática se refere apenas a termos da oração. A função morfológica ou gramatical dessas frases aqui. Estamos nos referindo a essas frases. O termo da primeira coluna está ligado a um substantivo, que é exercícios. É um pronome indefinido, certo? Aqui. Está ligado, muito está ligado a exercícios. Então ele é um pronome indefinido, porque ele variou. Lembrando que pronome é uma classe invariável, por isso, me desculpe, pronome é uma classe variável, por isso ela varia, por isso ela fica plural ou singular. Já na segunda coluna aqui, na segunda parte, ele não variou porque ele é um advérbio. O advérbio, ele não varia por ser invariável. E nesse caso ele é um adjunto adverbial de intensidade. A intensidade está apresentada pelo muito, né? Exercício isso deixou muito preparado. Isso está meio que classificando, está dando uma intensidade ao preparados, certo? Então, basicamente, bastante varia dessa forma, nessa regra especial. Agora temos o meio. Ele pode ser advérbio, que é invariável, certo? E numeral, com adjetivo, que é variável. Basicamente a mesma coisa. E o meio pode variar quando poder ser substituído por metade. Então você está lendo uma frase lá e você substituiu o meio por metade, fez sentido na frase, você pode substituir. Nesse caso, ele varia. E ele pode ser invariável quando puder ser substituído por mais ou menos. Então você está lendo uma frase e você mentalmente substituiu meio por mais ou menos e fez sentido na frase. Isso significa que o meio é invariável. Por exemplo, aqui, a mulher está meio triste ou está meia triste? A mulher está meio triste. Meia não existe, meio não varia, né? Não varia, tá? Só em casos especiais, muito especiais.
Triste, no caso da frase, é um adjetivo. Meio é um advérbio, ou seja, está indicando a causa, né? O modo. E o meio no contexto da frase está como um advérbio de intensidade. Ele está dando mais intensidade ainda. Por isso ele é um termo invariável, ele não vai variar. E a ideia da frase é intensificar a tristeza da pessoa. Justamente por isso que é um advérbio de intensidade. Está intensificando a tristeza da pessoa. E ela está mais ou menos triste. Então a gente pode substituir esse meio por mais ou menos. Por ele ser invariável faz sentido. A mulher está mais ou menos triste ou está meia triste. A mulher está mais ou menos triste. Aqui caberia o mais ou menos. Certo? Outro exemplo. Eu bebi metade da lata ou bebi mais ou menos da lata? É possível dizer eu bebi metade da lata. Lata é um substantivo e a palavra que serve deverá ser um numeral com valor adjetivo. Então o correto é eu bebi meia lata. Só nesse caso aqui que o meio pode variar, certo? Quando não faz sentido colocarmos o mais ou menos para substituir o meio. Se for substituído por metade, ele vai poder ser meia. Mas na maioria dos casos, falar meia é errado. Tá? Até mesmo quando a gente tem um, um substantivo feminino, às vezes a gente tem que usar o meio como masculino e não como feminino. Então ele não vai variar. Mas basicamente são essas as exceções, então não tem muito que se aprofundar nisso. Temos também as palavras menos, pseudo, alerta e salvo. São todas invariáveis, tá? Por exemplo, eu tirei menos cópias. Essa frase está certa, mas a frase eu tirei menos cópias estaria errada. Menos não existe. A frase ela é uma pseudo-advogada está certa? E a palavra ela é uma pseudo-advogada está errada, porque pseudo não existe, só existe pseudo. Ela não varia. Nós permanecemos alerta, em oposição à frase nós permanecemos alertas. A frase alerta não varia, salvo exceções, e essa exceção é tão exceção que ela quase não aparece. Então o alerta quase nunca vai variar. E pode-se dizer que nunca vai variar. Mas fiquem espertos que os avaliadores nas provas, eles fazem esse tipo de pegadinha, certo? Coloca alertas lá na frase e não existe. E o erro pode ser esse, você pode achar a questão super complexa, o simples erro pode ser isso. Então, agora nas palavras é bom, é necessário, nas frases, né? É bom, é necessário, é proibido, é gostoso. Essas frases são constituídas por que é um verbo ser, um verbo de ligação ser. É o verbo ser mais um adjetivo, que faz referência a um substantivo. Se o substantivo não possuir um determinante, a expressão é invariável. No caso de expressões com essa frase, tá? Orações com essa frase aqui. Se o substantivo possuir determinante, é uma expressão variável. Exemplo: comida é gostoso, não tem determinante. Cerveja é gostoso, não tem determinante. Ou seja, é apenas o adjetivo e o verbo ser. Agora, a comida é gostosa. Variou, tá vendo? Por causa do determinante artigo. Um artigo definido está determinando o sujeito. Então, ele variou, ele foi para o feminino. A cerveja é gostosa, a mesma coisa. Foi variado por conta do determinante artigo definido. Agora, a gente tem algumas expressões que são usadas de forma incorreta. Isso acontece em muita distribuidora. É proibida a venda de bebidas alcoólicas. Existem duas formas de escrever essa frase corretamente. É proibida venda de bebidas alcoólicas e é proibida a venda de bebidas alcoólicas. Então, as pessoas acabam errando por usar o proibido. Quando se tem o proibido, você não coloca o a. E quando se tem proibida, você pode colocar o a. Então, o certo aqui seria se eu tivesse proibida, não proibido. Basicamente, as pessoas erram e isso é uma coisa muito simples e muito recorrente. Esse a aqui, ele é um artigo, né? Então, ele está definindo, ele está determinando o sujeito. Então, por isso, ele não poderia variar. Então, eu não precisaria ter esse a aqui para a frase ser correta. Porque
O a apenas faria com que houvesse uma redundância na frase. E a frase não está variada, né? Tá, não tá, como pode dizer, ela não fez a concordância, então ela precisa do a, o artigo, para determinar ela. Então ela é variável nesse caso. Então, outra frase aqui. É necessária a apresentação de documento. Existem duas formas de se escrever corretamente. É necessário a apresentação, é a mesma coisa. O a, que é artigo, vai apenas determinar. Por isso aqui não tem e está correto. É necessário a apresentação. E aqui, é necessária, variou e teve o artigo, a apresentação de documentos. Então, se não variar, não precisa do artigo. Certo? Outra, é proibido a permanência de alunos da secretaria. O correto seria: é proibido permanência de alunos na secretaria. Não precisa do artigo. Ou se ela variar, ela vai precisar do artigo, mas só se variar. É proibida a permanência de alunos na secretaria. Outro caso aqui é do possível. A palavra possível concorda com o artigo da expressão adverbial que a antecede. Ou seja, o a vai ser mais possível. O a, mais possíveis. O menos possível. O as, menos possíveis. Exemplos: ele é o mais esforçado possível. Então, o mais variou, mas o possível não. Eles são os mais esforçados possíveis. Os dois variaram. Eles são os mais esforçados possível. Apenas o primeiro variou. E reparem que o artigo é muito importante nesse caso. O possível vai concordar com o artigo, quase sempre. Na verdade, sempre, né? O mais ele não vai concordar porque ele é uma expressão que já é adverbial. Então, por isso, sempre vai concordar, sempre vai ser conveniente a expressão. Aqui no exemplo, comprei alimentos o menos caro possível. Você tem que se atentar a todos os elementos da frase e não apenas os elementos que a gente está estudando. No caso aqui, o menos, né? Você tem que se atentar a toda a frase e não apenas ao menos, certo? Então, a frase possui um erro de concordância. Alimentos está no plural. Então, eu deveria colocar caros e não caro. Comprei alimentos o menos caros possíveis. Porque o que eu tenho que concordar aqui não é com o resto da frase, é apenas com alimentos, certo? Então, basicamente, esses erros são muito comuns, tá? E eu gostaria que vocês tirassem eles do seu vocabulário. Então, o certo seria: comprei alimentos o menos caros possíveis, certo? Agora vamos para o caso do tal qual. O tal faz concordância anafórica, ele concorda com o termo anterior. E o qual faz concordância catafórica, ele concorda com o termo posterior, que vem depois. O tal concorda com o que vem antes, o qual com o que vem depois. Vamos ver um exemplo aqui. O filho é tal quais os pais. Então, tal vai concordar com o quê? Tal vai concordar com o filho e quais vai concordar com pais. O filho é tal quais os pais, certo? Então, o filho vai concordar com tal, os quais com pais. Outro exemplo aqui: os jogadores são tão quais são tais qual o treinador. Os jogadores são tais qual o treinador. Os jogadores são tão quais o treinador. Tais vão concordar com os jogadores e qual com o treinador. Certo? É muito simples. Então, é concordância anafórica e catafórica, antes e depois. Haja vista. O termo haja vista pode concordar de três formas. Pode fazer a concordância nominal de três formas. O termo haja varia e o termo vista permanece variável. Então, hajam vista, certo? O haja é variável, vista é invariável. Então, basicamente, ele nunca vai ficar no plural, certo? Então, aqui no problema, hajam vista, nosso problema, temos que fazer algo. Haja vai variar e vista permanece invariável. Ambos permanecem invariáveis. Haja vista nossos problemas, temos que fazer algo. Reparem que o termo, quando esse tipo de coisa acontecer, o termo que vem depois, ele também varia ou permanece invariável. Então, é a mesma coisa que eu falei ali em cima. Se atentem a todos os elementos, não apenas os elementos que estão sendo julgados na frase. Esse é o segredo para você acertar muitas questões de gramática. Então,
ambos permanecem variáveis, então os dois vão ficar invariáveis e os termos a seguir vão ficar também. Com a preposição a, né? Nenhum dos termos varia quando acontece isso. Haja vista a, nossos problemas, temos que fazer algo. Então essas são as três formas de variação e que a gente já pode observar que são invariáveis ou invariáveis, né? Que são variáveis ou invariáveis, o termo haja vista. E é muito fácil, muito simples. A gente às vezes até sabe isso e não sabe que sabemos. Não sabemos que sabemos. Então, anexo. Anexo é um termo variável. A expressão em anexo é invariável. A palavra anexo é variável. Em anexo, invariável. Certo? Segue anexo o arquivo. Não variou, porque é apenas a palavra. Segue anexos os arquivos. Variável. Segue anexa a foto. Variou, né? Porque a palavra anexo é variável. Seguem anexas as fotos. Variou. Segue em anexo o arquivo. Aqui nesse caso, acho que eu cometi um erro no primeiro aqui. Não variou porque a palavra que antecede não variou, né? O verbo não variou. Segue em anexo o arquivo. Seguem em anexo os arquivos. Aqui é invariável, tá? Em anexo não variaria, mesmo que o verbo esteja no plural. Então, mesmo. O termo mesmo concorda com o seu referente. Exemplo, ele mesmo fará isso. Elas mesmas farão isso. Então, o sujeito vai fazer com que o termo mesmo concorde. Ele vai variar de acordo com o sujeito. Então, a gente tem alguns exercícios aqui. Eu não sei se cai ao caso, é um pouco maçante falar de exercício, mas a gente tem alguns. Tem aqui um resuminho, né? Então, a concordância é o adjetivo e o substantivo. A gente pode ter dois ou mais substantivos. Eu vou abrir essa imagem aqui para ficar um pouco melhor para vocês verem. Certo? Então, a concordância nominal ela vai funcionar com adjetivo e substantivo. O adjetivo deve concordar com o gênero e com o número de substantivo. Exemplo, que pintura bonita. Então, a concordância funciona dessa forma. Adjetivo e substantivo deve concordar com gênero e número. A gente pode ter a concordância entre dois ou mais substantivos em um adjetivo, dois ou mais adjetivos e um substantivo. E temos as expressões, né? Que é anexo, bastante, meio, menos. E os números ordinais, que são bem simples. Eles vão concordar apenas com o número e com a pessoa. Bem simples. Se tiver no plural, vai ficar no plural. Se tiver no singular, vai ficar no singular. É um conteúdo muito simples, gente. Assim como concordância verbal é muito simples, isso aqui também é. E eu gostaria de recomendar um site para vocês estudarem. Um site chamado todamateria.com.br. É um site muito simples, muito funcional. Tem muita coisa gratuita lá, coisa que a gente paga para estudar. Eu gosto de falar que tem muita coisa que a gente estuda de graça. Às vezes a gente compra algo só para se gabar, né? E é isso aí. Próxima aula vai ser sobre concordância verbal. E desejo tudo de melhor sempre.